Olá, meu nome é Kylie Trevisan e eu sou da quinta fase do curso de História da FAED, bolsista PIBIC na pesquisa Revolta do Olhar, orientada pela professora Luísa Tombini Wittmann e desenvolvida no âmbito do AIA Laboratório. Nesse vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre o que é a nossa pesquisa e como ela é desenvolvida. Nosso objetivo é analisar quais as concepções que os Guarani Mibiá possuem acerca de história, analisando produções audiovisuais indígenas, como os filmes do coletivo de cinema Mibiá Guarani, um projeto desenvolvido pelos Guarani da região das Missões, no Rio Grande do Sul. Buscamos também compreender por que eles filmam e contam a sua própria história. Ao filmar e produzir os seus filmes, os Guarani assumem as rédeas de suas narrativas, mostrando situações, perspectivas e vozes que são normalmente silenciadas. Estes povos não são apenas protagonistas de suas histórias ou meros objetos de pesquisa etnológica, são produtores de conhecimento. Nossa pesquisa visa contribuir para a implementação da Lei Federal de 11.645, que torna obrigatório o ensino de História e Cultura Indígena no Brasil. Nós nos preocupamos não apenas com a implementação da lei, mas também com a qualificação de professores e do conteúdo produzido sobre a temática, divulgando a pesquisa, interligando os conhecimentos e reflexões com os programas de extensão desenvolvidos no AIA Laboratório. Mais especificamente, buscamos compreender o Nhanderecó, o modo de vida guarani, a partir dos conceitos trazidos por eles mesmos para falar de si. As categorias mais caras aparecem muito nas produções. São a oralidade, a espiritualidade, ancestralidade, território e educação, algumas delas. E nós buscamos compreender o melhor possível de que modo esses conceitos se articulam ao discurso histórico. Nós buscamos compreender também quais as ferramentas e quais os usos da linguagem os Guarani fazem em suas produções, percebendo as intencionalidades por trás da produção audiovisual. Percebemos com a pesquisa que a história para os Guarani é intrinsecamente oral. A palavra falada atravessa gerações e carrega conhecimentos milenares. O audiovisual é uma ferramenta, aliás, importante por dar conta dessa oralidade e por mostrar toda essa narrativa construída para justificar e difundir a luta dos povos originários por direitos que são garantidos pela Constituição. Como ocorre com qualquer população humana, não existe uma regra geral para falar de todos os guaranis. Existem aproximações e distanciamentos entre pessoas que estão inseridas em diferentes contextos, tanto nas cidades quanto nas aldeias. E para eles, todo contato é intercultural. A partir das produções audiovisuais, a gente consegue perceber essas aproximações e distanciamentos e de que maneira se dá esse intercâmbio, como eles veem o não indígena e o que decorre desse intercâmbio cultural. Nossa metodologia é aplicada tendo em vista o arcabouço teórico-metodológico do campo de estudos pós-coloniais e decoloniais, analisando todo o processo de produção, desde a preparação até a montagem final. Para análise dessas narrativas, além do grupo de estudos do AIA Laboratório, onde debatemos coletivamente os autores pós-coloniais e decoloniais, discutimos também entre nós do grupo de pesquisa os trabalhos de conclusão de curso de licenciatura indígena da UFSC, onde os Guarani produzem narrativas acadêmicas sobre seu modo de vida, sua história, sua organização política e social, meio ambiente, ancestralidade e educação dentro das aldeias. A leitura destes trabalhos é sempre muito rica e nos ajuda a mergulhar melhor e mais fundo em um modo de vida que se distancia um pouco do que estamos acostumados. Nesse processo, é feito um arrolamento dessas produções e bibliografias, e são sempre produzidos relatórios, artigos científicos e materiais didáticos. A partir das leituras, entendemos que é através da oralidade que os conhecimentos são aprendidos e repassados, dos mais velhos aos mais novos. O Guataporã, que significa o belo caminhar, se sobressai como o cerne da cultura deste povo em quase todos os textos acadêmicos produzidos por guaranis. Falando de uma forma bastante resumida, a espiritualidade, a realidade e a oralidade são inseparáveis para esse povo. A caminhada pode assumir um caráter político, econômico, social, mas também espiritual, sendo uma prática milenar. A realidade terrena é apenas um simulacro da vida perfeita ou da terra sem mares, onde os rios correm limpos, a comida é farta e as relações sociais são harmoniosas. Portanto, os Guaranis sempre buscam reproduzir essa vida na terra sem males, fazendo de suas relações sociais e com o meio ambiente mais próximos possíveis do que seria a vida perfeita. Não é uma regra, mas geralmente os Guaranis se movem em grupos, construindo aldeias por onde eles podem permanecer semanas ou até mesmo anos. As direções da caminhada e as orientações são sempre dadas por lideranças espirituais nas aldeias, pois os Mibiá Guarani se veem como um povo guardião do mundo que se desenvolveu a partir da força criadora do universo, de nome Nhanderu. Os Guarani já caminham pela região centro-sul da América Latina muito antes das fronteiras impostas pela colonização ibérica.
E foram essas as fronteiras que tornaram a prática complexa muito mais difícil, principalmente após a implementação da Lei de Terras de 1850 e das marchas para o oeste, que acabaram encurralando vários povos indígenas que viviam e que ainda vivem nessas regiões. É por isso o título de Desterro Guarani, por exemplo, o sentimento relacionado ao roubo dessas terras e sobre ser considerado um estrangeiro em seu próprio território. É aí que nós percebemos por que essas histórias precisam ser contadas. Para além de compreender de que modo se desenrolam questões centrais para interpretar e ensinar a história do Brasil, como a própria questão de terras ou as relações étnico-raciais, buscamos trazer olhares outros sobre as narrativas da historiografia brasileira, que invisibiliza as populações indígenas e perpetua falsos estereótipos. As produções audiovisuais indígenas proporcionam inesgotáveis reflexões sobre a história e podem ser uma excelente ferramenta de uso pedagógico. No AIA Laboratório, nós concebemos o ensino, a pesquisa e a extensão de forma indissociável. Então, tudo que é construído na pesquisa é compartilhado na criação de cursos de formação de professores e elaboração de materiais didáticos. Ao longo de 2019, aprofundamos nossos conhecimentos sobre narrativas produzidas pelos Guarani, buscando uma maior compreensão das cosmogonias e das histórias dessas pessoas, a fim de qualificar a pesquisa e construir trabalhos sempre em diálogo com essas populações, e não sobre essas populações. Depois desse mergulho na história e cultura Mbiá-Guarani, nós ficamos diante de um impasse de pesquisa, e em vez de continuar nos aprofundando nas narrativas desse povo, decidimos ampliar a pesquisa para outros povos do estado de Santa Catarina, pensando na elaboração de cursos e materiais didáticos. Aqui, vocês veem as referências dos artigos e dos trabalhos desenvolvidos até agora, e aqui vocês veem as referências do grupo de estudos do AEA Laboratório. Nós agradecemos ao DESC e a todos que nos ouviram falar um pouco mais sobre a pesquisa Revolta do Olhar.